Intencionalidade. O que é isso? E por que isso é importante? Você vai perceber na mensagem de hoje que algo novo pode acontecer na sua vida se você entender o que nós vamos falar. Vamos lá. Intencionalidade. Como é que é isso? O que isso significa? Você se lembra da primeira lei de Newton? A tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, é permanecer no seu estado natural. Ou, se ele está em movimento, permanecer. Como é que chama isso? Inércia. Né? Ou estar parado e, para se mover, precisa de uma força para iniciar. Né? Da mesma maneira, você tem aqui, se uma pessoa estiver no ônibus, né? O ônibus está parado, para mover é preciso uma força e há resistência ao movimento, por isso que a gente sente esse impacto. E da mesma maneira, se estiver andando e houver uma frenagem, também a gente vai sentir o impacto. Isso é inércia. Acontece que a inércia, ela acontece também na nossa vida. Coisas que a gente simplesmente deixa acontecer, as coisas vão indo, né? A gente não interfere. Para você mudar na sua vida ou em qualquer área da sua vida, é preciso uma força, é preciso uma intenção, é preciso que as coisas aconteçam de um modo bastante programado, né? Nada é automático na vida. Se você quer deixar um vício, o que você tem que fazer? Tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, vai continuar. Se você quiser mudar um costume, horário de acordar, o que você tem que fazer? Exatamente isso. Essa simplicidade com que a gente está conversando as coisas, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Eu estava conversando com um executivo e ele disse, eu estou com uma dificuldade e tal, está difícil isso, difícil aquilo. Antes eu acordava cedo, programava, agora eu não estou conseguindo acordar cedo, e aí eu já estou cansado, já não sei o que eu faço, não sei o quê. Eu falei, vamos lá, vamos para algumas coisas. Que hora você deita? Precisa deitar mais cedo. Você está tomando bebida alcoólica à noite? Estou. Precisa parar. Você precisa ir botar o despertador para acordar cedo. Se você não fizer isso, se você não fizer alguma coisa, você acha que alguém vai fazer por você? As coisas não são automáticas, né, gente? A gente precisa pôr alguma força nisso tudo. Em Hebreus 5,14, se você quiser ler comigo esse verso, diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também... Então, olha que interessante. É claro que o assunto ali em Hebreus capítulo 5 é um assunto sobre crescimento espiritual. Ele está dizendo, vocês, pelo tempo que vocês estão andando com Cristo, vocês já deviam ser mestres. Mas aí vocês precisam também, de novo, começar tudo do zero. Começar a comer papinha, tomar leitinho. Está cansando esse negócio aqui. Aí ele explica que a maneira da gente crescer é pela prática. Essa é a palavra grega que ele usa ali naquela palavrinha prática, que é hábito, seja físico ou mental, poder adquirido pelo hábito, prática, uso. Se você não põe em prática, não anda. Se você não faz alguma coisa, não vai mudar. Alguém disse que se você fizer a mesma coisa, é uma insanidade você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes do que você tem obtido até hoje. Não é? É uma loucura isso. A gente pensar que simplesmente as coisas vão mudar porque vão mudar. Não vão mudar. Nós estamos falando da nossa vida, né, gente? Nós não estamos falando da natureza. Né? Nós não podemos mudar a natureza, mas podemos mudar a nossa natureza. E a maneira que Deus programou isso é fazendo com que a gente tenha um encontro com Cristo. Porque se a gente tem um encontro com Cristo, as amarras se quebram. Por que a gente se sente parado, estacionado na vida? Porque tem amarras. Você está preso por alguma coisa. Às vezes, como eu falei, é um mau hábito. Mas às vezes é a incredulidade, a falta de fé. E a falta de fé é um problema grave, sabe por quê? Porque você não tem esperança. Que esperança uma pessoa tem se ela simplesmente acredita que a vida dela é crescer, né? Esperar morrer? Eu me lembro de um rapaz que falou isso para mim. Era um cara que eu estava tentando evangelizar, tinha sido um amigo meu na infância. E eu falei, mas e aí? O que você acredita? Ele falou, não acredito em nada.
Falei, mas e quando você morrer? Ele falou, quando eu morrer, vou virar flor, vou virar uma planta. Que esperança é essa, né? Então, você vai querer mudar? Você não precisa mudar. Para virar flor, gente, você não precisa mais nada. Você não precisa nada. Né? Só seguir em frente, né? Vai beber, bebe todas. Quem sabe você vira flor mais cedo. Quer fazer alguma bobagem? Faz alguma bobagem de uma vez, né? Mas quem tem esperança não faz isso. Porque sabe que há um Deus Todo-Poderoso que está olhando para a gente e que está esperando o melhor da gente. Porque a nossa vida, aquilo que o Luiz falou, por exemplo, aquele testemunho, né, Luiz? Poxa vida, se você perguntar, falar assim, uma pessoa ficou 45 anos sem ver alguém e eu não tinha nada a ver com o peixe, com a briga, mas 45 anos sem ver um parente, se você não tomasse a decisão de ir, ia morrer e não ia saber o que tinha acontecido com os primos, não é? Essa é a ideia de movimentar. O que é que nós praticamos diariamente? Eu vou dizer para vocês o que é que a gente pratica diariamente. Nós praticamos aquilo que nós acreditamos. A pergunta é, o que você acredita? Que são os seus valores. Os seus valores você põe em prática todos os dias. Mas aquilo que você não acredita, você não põe em prática. Estou certo ou não? Simples assim. Vamos ver alguns princípios, alguns valores. Você se lembra, quem falou isso também foi Aristóteles, né? Ele disse que a excelência não é um evento, não é um ato. A excelência vem pela prática continuada. A gente melhora quanto mais a gente pratica. E a vida tem que ser praticada. Os valores têm que ser colocados em prática. Se você ficar sentadinho, meu amigo, do jeito que você sempre foi, por que vai ter alguma diferença no dia de amanhã? Não vai ter diferença nenhuma. A gente tem que fazer alguma coisa, tá bom? Vamos ver alguns valores que são valores bíblicos e valores fundamentais e universais também. Primeiro valor é a verdade, sinceridade. Nós temos visto cada dia mais na nossa sociedade a falta de sinceridade, a falta de verdade. Você vai falar com uma pessoa, a pessoa mente para vender, ela mente para vender um serviço, ela mente para vender um produto. É o marido que mente para a esposa, a mulher que mente para o marido, os filhos que mentem para os pais, e assim por diante. E onde que a gente vai parar com isso? O que a mentira faz? O que ela traz? A mentira, ela traz fantasia, né? Concorda ou não? Você percebeu que uma pessoa que mente, ela tem que arrumar outra mentira para fazer... Para manter a mentira, você tem que fantasiar, você tem que criar uma história, você tem que criar um momento novo, você tem que criar uma... É mais fácil ser verdadeiro. A Bíblia diz isso aqui, ó. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Guarda esse versículo. Não adianta mentir. A mentira vai te levar para o buraco. A mentira vai fazer com que você seja mal avaliado pelas pessoas. O que é credibilidade, gente? Falar assim, nossa, é o meu trabalho que tem credibilidade. O que é credibilidade? Quem que define a credibilidade? É você que diz, põe no seu cartão de visita e diz, sou o cara. Não. Quem é? É o cliente, são as pessoas ao seu redor, é a sua família, não é? Quem é que diz que se você é um bom pai ou não? Seus filhos. Quem é que diz se você é um bom marido ou não? Sua esposa. Simples assim, né? Credibilidade nasce a partir da verdade. Porque quando você vive a verdade, você passa a ter credibilidade. A sua palavra tem credibilidade. Se você diz que vai, você vai. Se você diz que não vai, você não vai. Se você diz que é 8 horas, são as 8 horas. E se você disser que é às 6 horas, vai ser às 6 horas. Certo? Essa ideia da verdade, da sinceridade, da gente, não é só questão de prometer as coisas, mas é aquela questão de você dizer a verdade. Eu trabalho com pessoas que são autofuncionários e empresas e tudo, e tem gente que chega para mim e diz, nossa, eu não sei falar não. Por que a pessoa não sabe falar não? Ela não sabe falar não porque ela tem medo de que a outra pessoa se ofenda ou que a outra pessoa pense mal a respeito dela ou que isso com aquilo. Gente, você vai falar assim quando você quer dizer não, você está mentindo. Ah, não é bem assim. O que não é bem assim? Conta para mim. O que não é bem assim? Ah, não, tem momentos que a gente tem que mentir. Tem? Tem. Você acredita que tem? Se você acredita que tem um momento na história, na vida, que você precisa mentir, então a mentira pode ser mentira, pode ser um comportamento válido. Se tiver um, eu não acredito que tenha. Aí o pessoal vem para mim e fala assim, não, mas em caso, vamos falar um caso difícil, por exemplo, a pessoa está
morrendo, e aí você vai falar que ela vai morrer? Claro. Se você não falar que ela vai morrer, ela se prepara? Ela resolve os problemas dela? Eu tinha um amigo que cada vez que eu ia no hospital, ele estava pior. E a palavra dele era sempre assim: não, isso aqui é uma coisinha que o médico achou. Ah, isso aqui é um negocinho que não sei o quê. Um dia eu cheguei lá e estava com a barriga desse tamanho. Ele falou assim: não, isso aqui é uma coisa simples, o médico falou que não sei o quê. O médico mentiroso, sem vergonha. O cara não se preparou. Sabe o que aconteceu? Quando ele morreu, a esposa estava desesperada porque sabia que tinha um certo dinheiro e ele não falou onde estava. Eu já contei para vocês, eu morava no Canadá, estava visitando um senhor, chegou o médico. O médico chegou perto do doente e falou assim: ê, seu Frank, está na hora do senhor se encontrar com o seu Criador, hein? Minhas pernas tremeram assim, eu falei: ô louco. Sabe o que aconteceu? Ele já foi perdendo, alguns dias depois já foi perdendo a consciência e morreu. Ele estava morrendo. E você não vai falar para uma pessoa que ela está morrendo, que ela está morrendo? Ah, não. Você não quer o quê? Ofender um cara que está morrendo? Tá bom, falei o caso mais grave. E agora? E o resto? Ah, não, pastor, mas imagina. Eu escorreguei, caí, traí minha esposa, agora vou chegar para minha esposa e vou falar aqui. O que vocês acham? Gente, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Ah, mas se eu falar a verdade, a coisa cai. Bem-vindo à sua realidade. Quem mandou dar de tonto? Eu vou falar uma coisa, gente. Tem certas coisas que a gente faz que é certificado? Diploma de tonto. Não é verdade? A gente atesta que a gente é trouxa. Certas coisas que a gente faz, não sei por que a gente faz. Bobagens, decisões erradas. Quantas vezes a gente tem falado aqui sobre escolhas, né? A importância de fazer a melhor escolha. Tudo bem, errou, pede perdão, acerta, muda a história, mas não volta a fazer, não volta a cair naquilo. Lembra, verdade não é, na Bíblia, não é um conceito filosófico. Na Bíblia, verdade é uma pessoa, é Jesus. Jesus que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é uma pessoa. Quando você mente, você se iguala a quem é a mentira. E a Bíblia diz que quem é mentiroso desde o princípio é o diabo. Nossa, pastor, não gosto nem de pensar nisso. Então não abraça, né? Tem gente que chama o diabo para dançar e quer a bênção de Cristo. Você chamou o diabo para dançar, meu amigo, você vai cair no fogo do inferno. Ai, pastor, mas às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra, não precisa errar sempre. É isso que eu estou falando. Certo? A gente tem que ser intencional até para não errar. Tem que guardar na mente o que eu tenho que fazer, qual é a verdade, o que eu tenho que viver, como que eu tenho que viver, como que eu vivo o meu casamento, como que eu vivo na minha empresa. Ah, não, mas na minha empresa lá, nossa, o meu chefe já falou para mim que se eu falar a verdade lá, ele manda embora. Vai para a rua e vai ser feliz com Deus. Vai arrumar um emprego que seja digno de alguém que honre teu trabalho. Vai ficar escravo agora porque alguém enfiou um anzol na tua boca e disse: você tem que ser mentiroso, você tem que viver errado. Para quê? Entende, queridos, o que eu estou falando? Não estou falando de vocês, aqui só tem gente perfeita, mas falando, né? Vamos pensar juntos, né? Vocês já ouviram falar desse homem, Ray Dalio? Ray Dalio nasceu em 8 de agosto de 49, investidor bilionário americano, gerenciador de fundos de investimento, filântropo, ou filantropo, não sei como é que fala. Dalio é o fundador, co-presidente e co-diretor de investimento da empresa de investimentos Bridgewater Associates. É interessante, ele escreveu esse livro aqui, já escreveu outros livros, mas esse livro aqui, Princípios, do Ray Dalio, é um livro muito interessante, onde ele coloca quais são os valores que ele viveu durante a sua vida na sua empresa, tá certo? Em nenhum momento ele diz qual é a fé dele, a gente não sabe o que ele acredita, o que ele não acredita, mas ele acredita em certos valores universais, e um deles é a própria verdade. Entender o que é certo é essencial para o sucesso e ser radicalmente transparente em relação a tudo, incluindo erros e fraquezas. Ajuda a criar a compreensão que conduz a aperfeiçoamentos. Não se trata somente de uma teoria. Colocamos isso em prática na Bridgewater por mais de 40 anos, por isso sabemos como funciona. Sabe o que esse cara fazia na empresa dele? As reuniões de quaisquer pessoas, reuniões dentro da empresa, todas as reuniões eram gravadas e ficavam à disposição de quaisquer pessoas, dentro da empresa, obviamente. Você imagina o presidente tendo uma reunião com o diretor financeiro, eles têm uma reunião, aquilo é gravado. E você que é um assistente, acabou de chegar, você vai lá, clica,
acessa e assiste a reunião. O que vocês acham disso? Loucura? Vai ver a vida dele. O que esse cara criou, né? Então é um negócio muito interessante, que sem colocar Deus no meio, sem colocar fé, sem nada, ele estabelece certos valores, ele diz, esses valores a gente viveu na prática. Transparência, verdade. Eu conheci o trabalho dele quando eu trabalhava no Canadá. Tinha um proprietário de uma concessionária da Ford que eu atendia, e eu cheguei, logo que eu cheguei, ele falou assim, você conhece Bridgewater? Eu falei, não. Conhece Ray Dalio? Eu falei, nunca ouvi falar. Ele disse, então a primeira coisa que eu vou te dar é um documento, era praticamente esse livro em PDF, mas ainda não tinha sido lançado, alguma coisa assim. Ele disse, esse é um documento dessa empresa, eu quero que você conheça. Porque aqui na minha empresa é assim que eu trabalho. Eu estava numa reunião, ele sentou com os gerentes dele, e tal, e não sei o que, gente, é isso daqui, e aquele negócio lá, aquele negócio não sei o que. Na hora, ele falou na cara do cara, falou assim, mas por que você não fez isso? E falou na frente de todo mundo. Eu fiquei meio assim, né? Achei que ele ia ser um pouco mais... Nossa, ele não foi grosseiro, mas ele foi transparente. Ele falou, gente, esse é o nosso negócio, é assim que a gente trabalha, com transparência. Era uma empresa pequenininha, uma loja pequenininha. Quando eu falo loja pequenininha, eu estou falando, imagina uma concessionária. Você está acostumado com concessionária aqui no Brasil, que são grandes. Era uma lojinha lá de 3, 4 portas. E de vez em quando eles estavam nos top 10 do Canadá. O resultado, por conta de vivência de valores. É um negócio sério, né? Segundo, humildade. Humildade é essencial para aprender, para liderar e para colaborar. Concordam ou não? Você acha que alguém que não é humilde aprende? Nós estamos vivendo um período muito difícil. O pessoal da geração Z para baixo, né, quer dizer, mais novos, da geração Z para baixo, vamos dizer, mais ou menos 30 anos para baixo, esse pessoal sabe tudo. Esse pessoal sabe tudo. E se você trabalha numa empresa onde tem vários desses jovens, você sabe o quanto que esses jovens estão jogando fora o trabalho deles, porque eles sabem tudo, eles não fazem as coisas, isso não é da minha alçada, ninguém me chamou para fazer isso, eu não ganho para isso. E não sei o quê. Ah, cansei de vocês, vou fazer alguma coisa. Falta de humildade é a pior coisa que tem. Ninguém aprende se tiver o coração cheio, né, gente? Precisa esvaziar, né? Jesus falou que ele era humilde. Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Olha que incrível isso. Humildade, né? Efésios 4, 1 e 2 diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Está vendo que é exatamente o que Jesus disse que ele era? Manso e humilde, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Humildade. Humildade no trabalho, né? Humildade para ouvir. Por que a maioria das pessoas não sabe ouvir? Não sabe ouvir, estou falando sério. Por que não sabe ouvir? Porque enquanto... Eu estou falando numa conversa, não estou falando agora. Mas numa conversa, muito pouca gente sabe ouvir. Porque enquanto alguém está falando, o outro já está pensando na resposta, ou pensando numa história, ou pensando em alguma coisa que quer falar, não é verdade? Ouvir é ouvir. Por que falta essa... Porque a pessoa quer falar. E por que a pessoa quer falar se o outro quer falar? Porque falta humildade, falta paciência. Falta ter um coração manso. Eu dou graças a Deus, porque o trabalho que eu faço hoje é basicamente ouvir, né? E eu tenho que ouvir, e eu tenho que ficar horas e horas trabalhando, ouvindo, né? Reúne com um, reúne com outro, reúne com outro, reúne com outro, e a maior parte do tempo eu estou ouvindo. E eu dou graças a Deus que eu fui treinado para isso. E ninguém me treinou, quem me treinou foi Deus, que me ensinou a ouvir as pessoas, o coração das pessoas, as lutas das pessoas, sem querer ficar dando historinha, contando historinha. Aquela bobagem toda que eu já falei aqui, a gente nós já rimos várias vezes, né? Quando alguém conta que está doente, a outra pessoa quer contar que está mais doente. Quando uma pessoa conta uma história, a outra quer contar uma outra história. Quando conta uma desgraça, o outro tem que falar alguma desgraça também, né? Que alguém foi viajar. Pô, que legal que você foi viajar. Não, eu também quando eu viajei, eu não sei o quê, porque não sei o quê, eu tive um problema no aeroporto, no passaporte, o outro fica olhando, falando assim, poxa, não dá para falar com essa pessoa. Porque falta humildade, o coração é muito, né, soberbo. Generosidade. Generosidade, gente, é baseado na empatia. Ser generoso, deixa eu falar uma coisa para você. Ser generoso não é tirar dinheiro do bolso e sair dando para os outros.
Ser generoso é sentir a dor do outro, é baseado na empatia. Em 1994, por acaso, alguns neurocientistas descobriram lá na Itália neurônios espelho, que todos nós temos neurônios espelho. E esses neurônios são responsáveis por a gente copiar o comportamento do outro. Então, esse cientista aqui, ele estava dizendo isso, né? Ele falou, quando vemos uma intenção por detrás da ação, uma parte do nosso cérebro é ativada. É assim que imitamos o comportamento humano. Ele está com uma garrafinha na mão porque ele estava dizendo, eu vou pôr uma garrafa na boca aqui para beber água, alguém vai ter sede. Isso acontece, sim ou não? Hã? Sempre. Qualquer coisa, você põe a mão na cabeça, a pessoa põe a mão na cabeça. Você coça a orelha, o outro coça a orelha. E são os neurônios de espelho. E Deus fez a gente assim, que é uma coisa linda. 2 Coríntios 8, 1-4 diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O apóstolo Paulo estava levando oferta para os crentes pobres da Judéia. E ele compartilhou com essa igreja na Macedônia. Só que a igreja na Macedônia era muito mais pobre. Está vendo aqui? No meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ao ponto de eles dizerem, nós queremos servir, por favor, deixa a gente servir. Deixa a gente ajudar, deixa a gente fazer alguma coisa. Como a generosidade é uma benção, né? É bonito, não é? Toca o coração da gente. Eu me lembro que num determinado momento da história, eu não me lembro nem qual que era o problema, tinha acontecido alguma coisa no mundo aí, a gente morava no Canadá, e no supermercado, a gente ia no supermercado e eles diziam assim, estava escrito lá, a cada dólar gasto, nós colocamos $1 a mais para as vítimas de alguma coisa. Era um problema assim. Isso é generosidade. Outro dia eu estava aqui no supermercado, estava assim, a cada real gasto, 0,0 alguma coisa nós vamos dar para alguém. Aí não dá certo esse negócio, né? Aí vai tirar imposto, vai tirar o lucro, vai tirar não sei o quê, vai tirar não sei o quê, vai dar alguns centavos aí só para falar que fez alguma coisa. Generosidade parte de um coração que sofre o coração do outro, sente o coração do outro, sente a dificuldade do outro. Sabe uma coisa que é triste? A gente não pergunta como as pessoas estão porque a gente não quer ouvir. Que vai que elas falam, né? Quarto, cooperação. É essencial para a cidadania humanitária, não estamos sozinhos, né? Cooperação, trabalhar junto, colocar energia junto, é fazer alguma coisa junto. A coisa mais linda do mundo é quando alguém chega e diz assim, escuta, precisa de ajuda? Alguma coisa... Ou senão, não precisa nem perguntar. Nossa, tem uma sujeirinha ali. Já vai, pega uma vassoura e não precisa tirar foto e pôr no Instagram. Porque hoje é assim. Se a pessoa consegue fazer um ato de bondade, ela já tira foto e posta e diz, olha como eu sou incrível. A Bíblia diz, o que a sua mão direita fizer, a sua esquerda não fique sabendo. Coopere com a luta dos outros. Você está num ambiente público, ajude. Você veio aqui, se tiver cadeira fora do lugar, vai lá e arruma. Não chega aqui e fala assim, nossa, não arrumaram, né? Não arrumaram. E daí? Arruma, ajuda, faz alguma coisa. Coopere. Não é? O Sérgio chegou para mim e falou assim, você precisa de microfone? Eu falei, não, a gente não precisa de microfone, mas eu tenho microfone, você lembra? Eu lembro. Você não quer? Eu falei, mas vai te trazer. Não, eu quero servir. Pronto, pode trazer. Toda segunda-feira tem que trazer agora, Sérgio. Agora está perdido. A gente acostuma com coisa boa, não é verdade? Não é verdade? Ainda mais que tem uns homens que dormem na hora que eu estou falando. É bom ter um microfone assim para a gente dar uma... Vamos lá, gente. Hebreus 13:16 diz assim, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios Deus te comprar. Olha que bonito. Está na tua mão para fazer? Faça. Ajude, estenda a mão, coopere. Olha o que o Ray Dalio falou. As relações relevantes que obtemos de cooperação social nos deixam mais felizes, sadios e produtivos. E aí, quando você coopera, quando você ajuda, né? Vamos carregar isso aqui, vamos carregar todo mundo gostoso, e isso
digno, né, da humanidade, né? Quinto lugar, senso de justiça. Senso de justiça é importante para o equilíbrio da vida virtuosa, buscando... Senso de justiça, você lembra qual que é a equidade, né? Igualdade é você tratar todo mundo igual. Um desenhozinho aí, todo mundo já deve ter visto isso na internet. Um desenhozinho é um desenho mesmo, né? De 3 menininhos assistindo futebol atrás de uma cerca. Um menino era alto, ele via, o outro era mais baixinho, dava pequenininho, não via nada. Isso é igualdade. E equidade? Põe um degrauzinho aqui para esse e põe 2 degrauzinhos para o outro. Aí todo mundo enxerga o jogo. Essa questão é ligada, a equidade é ligada ao senso de justiça. Senso de justiça tem a ver com a gente buscar algumas coisas de forma justa, né? Então, por exemplo, tratar as pessoas de forma justa, ouvir as pessoas e entender o que elas estão sentindo e dizendo, considerar os fatos, inclusive os pontos de vista antagônicos antes de tomar uma decisão, tome decisões imparciais usando o mesmo critério ou padrões para todos, corrija seus erros. Isso é senso de justiça. Você já viu como nós somos parciais? A gente tem um discurso de imparcialidade, mas nós somos parciais. Quando que a gente é parcial? Quando você ouve só um lado da moeda, né? Certo ou não? Só um lado da moeda, né? E a vida não é assim, né? Não dá para você definir e você embasar muitas vezes decisões com base em um pouquinho de informação, né? A gente tem que ouvir os dois lados, a gente tem que tratar bem as pessoas. Não é porque a pessoa você não vai com a cara dela que você vai tratar mal. A gente tem que entender, né? Outro dia eu fui com a minha esposa, era quarta-feira, a gente estava indo para o culto e a gente gosta sempre de levar um agrado para o pessoal que vai lá. O pessoal chega do trabalho, às vezes está com fome, e aí nós fomos comprar pão de queijo. Aí nós fomos no supermercado e chegamos, graças a Deus, estava chegando o pão de queijo quentinho. E a gente na fila, né? Ai, tomara que ninguém compre pão de queijo, eu tenho que comprar pão de queijo. Aí a moça falou assim, ó senhorinha, pois não? Minha esposa falou, nós queremos 30 pães de queijo. 30! 30! Ela quer 30. Falando assim, estou falando sem brincadeira. Ela quer 30 pães. Aí falou com o cara que estava trabalhando lá, e o cara falou baixinho para ela assim, pode vender, tem mais. Nossa, ela quer 30. A mulher estava desesperada que a gente ia comprar 30 pães de queijo. Pô, mas 30? 30, é muito. Mas aí, o que eu quero dizer com isso? É uma mulher simples. Uma pessoa que, eventualmente, ela fala, nossa, né? Quem que leva 30 pães de queijo para casa, né? Vai convidar o prédio inteiro para comer na casa dela, né? Ela não sabia que a gente estava indo na igreja, nem nada, não é? É um lado da moeda, né? É um lado da moeda. Aí outro dia eu fui lá, era ela. Eu falei assim, não tem pão de queijo? Ela falou assim, espera aí que eu vou ver. Eu vou lá no fundo lá, foi lá na cozinha. Aí ela voltou e falou assim, o pastel já vai sair. Aí você entende por que ela ficou tão desesperada com 30, certo? É uma pessoa simples, uma pessoa que eventualmente não tem atenção, né? Se tivesse um pouquinho mais de condição, já ia ser diagnosticado com TDAH ao quadrado, sei lá, qualquer coisa assim. Próximo, pastel. Próximo, responsabilidade. É um outro valor importante, concordam ou não? Responsabilidade é essencial no trabalho, protege, encoraja, fortalece. Gente, responsabilidade é uma coisa que as pessoas não têm. Os jovens querem liberdade, mas não querem responsabilidade. As pessoas querem as benesses, os benefícios, mas não querem a responsabilidade. Assumir as coisas como elas devem ser assumidas. Então, por exemplo, quais são os valores, missão e visão da sua vida? Eu não estou falando de empresa, estou falando da sua vida. Por que você existe? Hoje um amigo mandou para mim assim, olha, passando no WhatsApp, né? Passando aqui para te dar um abraço, uma boa semana para você e para dizer que eu ouvi uma mensagem muito legal. E postou a mensagem. E a mensagem era eu falando num culto 9 anos atrás. E eu eu estava pregando e eu fiz essa pergunta. 9 anos atrás para a igreja, lá na PIB. Por que você existe? Eu comecei a assistir um pouquinho a mensagem, né, para ouvir o que eu tinha falado, e eu me lembro que eu falei assim, se um repórter chegasse para você e falasse, atenção, nós estamos aqui ao vivo, câmera, luz, microfone, estamos aqui com essa pessoa, muito bem, bom dia, qual é o objetivo da sua vida?
Já pensou uma pergunta dessa assim? Você andando na rua? Por que você existe? Principalmente nós, os homens, a gente se esconde por detrás da nossa profissão. Então alguém chega e diz assim, qual é a razão da sua vida? Você fala, eu sou advogado. Com todo respeito, irmão. Eu sou vendedor, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou protético, eu sou professor. Não, isso é o que você faz, não é quem você é. Qual é a razão da sua existência? A responsabilidade passa por isso. Qual é a razão da minha existência? Você conhece perfeitamente sua função e assume suas falhas? Você está trabalhando, você sabe o que você tem que fazer e você assume as suas falhas? Ou você é daqueles que bota a culpa nos outros? Não é? Alguém chega aqui para comer o franguinho e vamos supor que não tenha franguinho. Deve ser aquele menino lá. Como é que você chama? É Sandro, né? Sandro. Eu acho que é o Sandro. Sandro comeu bola lá. Alguma coisa. Ou ele comeu os frangos e não está trazendo para nós. Para que culpar os outros, não é? Todo mundo tem o seu lado da história, tem dificuldade. Isso aqui é uma cozinha, isso aqui é público, isso aqui está fazendo um monte de coisa, etc. Nós é que estamos aqui de bênção, né? De receber as bênçãos, né? Mas é muito comum isso acontecer no trabalho, né? Você está lá trabalhando, ô fulano, você fez aquela planilha? Oh, mas ninguém me disse, era para agora? Ninguém tinha me falado isso. Por que você não fala? Não fiz. A culpa é minha, me distraí. Por que a gente não fala assim? Por que a culpa tem que ser de alguém? Adão e Eva, a mulher que tu me deste, essa me fez pecar. Foi a serpente, certo? Você busca toda a informação necessária para o desempenho da sua função? Você busca informações? Eu quero fazer da melhor maneira. Isso é responsabilidade. Eu quero fazer da melhor maneira. O que é que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que fazer? Quanto tempo eu tenho que falar? Você quer ver uma coisa que sempre me arrepiava a nuca? Eu pode falar assim, né? Mas eram pessoas na igreja que pegavam o microfone e falavam assim, o pastor falou para eu falar 5 minutos, mas eu queria morrer. Quer dizer assim, a falta de responsabilidade, falta de verdade. Se o pastor te deu 5 minutos, você fala 4 minutos e 50, certo? Não, o cara falava 10, 15. E você ficava assim, ó. Quantas vezes na igreja eu falava assim, amém, amém. Para ver se a pessoa entendia que aquilo era um ponto final. Não adianta. Porque não tem responsabilidade em relação àquilo que é o seu desempenho. Estou dando um exemplo, mas imagine isso numa empresa. Você recebe uma orientação, você recebe uma ordem e você não abraça aquela responsabilidade, aquela ordem, aquilo que você tem que fazer. Como é que você vai ser chamado? Como é que você vai ser tratado? Como uma pessoa irresponsável. Não, eu estou sendo simplista muitas vezes, mas vocês entendem o que eu estou falando, certo? Tudo bem? Opa! E número 4, você tem celebrado o seu progresso e sistematicamente compartilha o que sabe? Isso é uma outra coisa bonita da pessoa que é responsável. A pessoa que é responsável, ela entende que ela vive num mundo onde existem várias pessoas. E dessas várias pessoas, existem pessoas que precisam de apoio, que precisam de celebração, que precisam de encorajamento, mas também outras pessoas precisam de desenvolvimento. Então vamos ensinar. Uma coisa linda que aconteceu comigo, e eu devo ter contado para vocês, mas me perdoem se contar de novo. Isso faz parte da idade. E eu me lembro que um rapaz chegou para mim, eu era um jovem pastor, tinha 20 e poucos anos. E um rapaz foi levado por um amigo na nossa igreja e ele realmente tomou a decisão por Cristo, ele se converteu a Cristo. E ele fazia uma faculdade. E aí ele me surpreendeu um dia e disse assim, ô pastor, eu queria falar com você. É o seguinte, eu quero fazer seminário, eu quero fazer faculdade teológica. Ele não tinha ainda sido batizado. Eu falei, gente, não é muito cedo, né? Eu pensei. Mas eu falei, onde é que você quer estudar? Ele falou, eu quero estudar lá na Faculdade Batista, em São Paulo. Eu falei, tá, mas lá tem vestibular. E não é vestibular física, química, matemática, é Bíblia. São conceitos importantes da fé. Porque eles precisam saber se você tem um mínimo de base para poder começar a estudar teologia. Né? E eu pensei, eu falei, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Fui lá na faculdade conversar com o diretor. Cheguei lá e disse, olha, pastor, assim, assim, assim. Ele falou, olha, se ele passar no vestibular, mesmo ele ainda não sendo batizado, você falou que ele está no processo de ser batizado, a gente recebe ele como aluno. Ué, tá bom. Aí eu chamei ele e falei assim, é o seguinte, eu tenho que ir no correio, eu lembro que tinha alguma coisa de correio no meu dia.
E lá em São Paulo, você sabe, você atravessa a cidade, né? Gasta 3 horas para ir, 3 horas para voltar, acabou o dia, né? E eu falei, olha, vamos comigo? Falou, vamos. Sentou do meu lado, eu falei assim, vai ouvindo aí. No livro de Gênesis, capítulo 1, gente, eu comecei a contar a história da Bíblia para esse moço, enquanto eu dirigia e ele ouvindo. E eu fui, e foi criação, e foi o pecado, e foi andando, e foi andando, e foi andando, até chegar no Novo Testamento, e fui falando, e fui falando, fui falando, fui falando, fui falando. Ele fez o vestibular, passou. Esse rapaz hoje, ele sabe muito mais que eu, porque ele é professor, doutor em teologia. Não é gostoso? Saber que você desenvolveu alguém, isso é compartilhar o que você sabe. Ah, mas eu sei pouco. O pouco que você sabe, às vezes é muito para uma pessoa que não sabe nada, concorda? Faça isso. Ensine uma profissão. Ensine o que você sabe fazer. Pegue alguém e ajude. Isso é responsabilidade também. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Você já sabe, a palavra de homem nasceu para ser uma bênção para os homens, para que nós sejamos homens que transformem a sociedade a partir da nossa família, tá bom? Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite e te agradecer, ó Deus, porque nós podemos ser diferentes. Nós podemos ter vida diferente. Nós podemos mudar os hábitos, simplesmente porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E, ó Deus, nós sabemos que se nós não fizermos alguma coisa, e essa alguma coisa é a gente se submeter ao Senhor, é a gente receber os teus valores no coração, é a gente entender aquilo que o Senhor tem para nós e viver em função disso, nós não vamos sair do lugar. Mas nós queremos sair do lugar. Nós queremos, ó Deus, que a família, nossos parentes, nossos amigos, no trabalho, em todo lugar por onde andarmos, nós sejamos como aqueles que têm um bom perfume. Eles deixam o rastro daquele perfume. Que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.